Hoje você vai entender por que Labubu, Bebês Reborn e Bobbie Goods não são só tendências, são sintomas. Sintomas de uma geração cansada, perdida e carente, que troca vínculos reais por objetos de conforto, que idolatra o raro, o fofo, o silencioso, porque o barulho do mundo real está ensurdecendo. Você também está sentindo? Sentindo que tem alguma coisa errada com o mundo, mas ninguém tá falando sobre isso? Não é apocalipse zumbi, é pior. É como se a gente estivesse vivendo um colapso em câmera lenta e distraído com coisa fofa no feed. Bonecos bizarros valendo mais do que iPhone, bebês hiperrealistas sendo tratados como filhos e uma marca de caderno virando identidade emocional. Parece inofensivo? Mas e se eu te contar que isso já foi previsto, não em filmes, mas em um experimento em laboratório? Mas aguenta aí, que isso aqui vai além de brinquedo. A gente vai entrar num território sombrio, onde a estética vira prisão emocional. E onde até um boneco pode sugar a sua energia. E antes da gente continuar, o canal é novo. Então se você gosta de histórias assustadoras, verdades estranhas e terror, já se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho. Já fecha as cortinas, pega a sua comidinha, apaga as luzes e cobre o seu pé. Porque hoje o terror ele não vem do escuro, vem daquilo que a gente aprendeu a chamar de fofo. Você já viu esse boneco aqui? Cara esquisita, dentes afiados, orelhas de gremlin, parece um demônio de pelúcia, mas é tratado como relíquia. O nome dele é Labubu, e segura essa, tem modelo sendo vendido por R$6.500. E eu fiz uma pesquisa, não sei se exatamente no Brás ou se foi na 25 de março, mas eu vi uma loja lá, que pelo que eu entendi é uma loja que fornece para alguém revender depois, e para essa pessoa que vai revender depois, o mais barato era em torno de R$100. Ou seja, quando essa pessoa for vender, ela ainda vai ter que colocar um valor a mais do lucro dela. Isso mesmo, membros do clube, um chaveiro de 10 centímetros valendo mais do que um notebook gamer. Mas o que tem por trás disso não é só um brinquedo bonito, é uma arquitetura emocional inteira, feita para ativar um desejo tribal em adulto cansado. Tudo começou com Ka-Sing Lung, um artista que nasceu em Hong Kong e cresceu na Holanda. Ele criou o universo The Monsters, um mundo folclórico meio nórdico cheio de criaturas bizarras com um jeitinho de vilão arrependido. Nesse universo, Labubu era uma criatura travessa, de orelhas pontudas, dentes afiados, mas com um coração meio torto, meio doce, que viviam em uma tribo de monstrinhos, com nomes como Zimomo, Tikoku e Spook, cada um mais estranho que o outro. O Labubu era um desses, travesso, esquisito, mas carismático. No começo ele só aparecia no livro, encantando um nicho pequeno de pessoas que gostavam das suas ilustrações carismáticas e esquisitas. Mas em 2019, o Ka-Sing Lung fechou uma parceria com a Pop Mart, uma empresa chinesa especializada em brinquedos colecionáveis. E quando a Pop Mart colocou esse personagem em caixa surpresa, a febre começou. Tipo Kinder Ovo com dopamina. Você não sabe exatamente qual vai vir, você só sabe que você quer um. Quanto mais raro, mais valioso, e quanto mais bizarro, mais desejado. E é aí que entra a mística do raro. Tem Labubu possuído, Labubu doente, Labubu endiabrado, e são esses que valem mais. E quando a Lisa do Blackpink, se eu não me engano lá em 2024, apareceu com um pendurado na bolsa, sem publi, sem contrato, foi aí que o jogo virou. Estourou na Ásia, depois no mundo e agora aqui no Brasil. E a gente sabe, né? O K-pop ele acaba influenciando muito o mundo da moda. E já pensou num Lisa Bubu? Se isso acontecer, o site vai cair, vai ter gente brigando, vai ter pessoas acampadas em fila, enfim, vai quebrar a internet fácil. Em 2024, a Pop Mart bateu quase 2 bilhões de vendas. E quem puxou isso foi ele, é claro, o lindo do Labubu. A galera surtou, começou a usar Labubu como se fosse acessório de luxo. Tipo chaveiro de grife, apareceu em desfile de moda, pendurado em bolsas de grife e virou febre no TikTok. A gente tá falando de um desenho, nascido em um livro ilustrado, que virou item de luxo. Um monstrinho de 10 centímetros. Vendido em caixa surpresa, pendurado em bolsas de grife, como se fossem joias. Mas isso não é só sobre estética, é sobre pertencimento. O Labubu virou status disfarçado de simplicidade. Ele veste a fantasia do fofinho e minimalista. Mas carrega a mesma lógica cruel de todo objeto de luxo. Quem tem ostenta e quem não tem se sente passado para trás.
Isso é a carência sendo explorada no detalhe. É o algoritmo reforçando a ideia de que você precisa ter um monstrinho esquisito pendurado na sua mochila para que você seja incluído, visto e até desejado. Hoje o Labubu não é mais um brinquedo, é um símbolo de status. Mas a pergunta é, por que esse boneco estranho mexe tanto com a gente? Porque ele carrega o veneno que a gente tanto aprendeu a amar. A estética do inofensivo, o designer da escassez e a simbologia do pertencimento. Labubu virou identidade emocional, um passaporte social para aqueles que estão cansados da realidade. E quando isso acontece, deixa de ser só um monstrinho, vira um espelho do que a gente sente, do que a gente fala, do que estamos dispostos a pagar, para sentir que ainda pertencemos a alguma coisa. Se essa reflexão está mexendo com você, já deixa um like no vídeo e mostra para um amigo. Agora respira fundo que as coisas vão começar a ficar um pouco mais esquisitas. Tenta imaginar um bebê que não chora, não cresce e não exige. Dorme no colo com o peso exato de um bebê recém-nascido. Tem textura de pele humana e cílios colados à mão. E o cheiro de recém-nascido. Isso é um bebê reborn e eu sei que você já viu aí tudo que estava acontecendo por esses dias na internet. E sim, tem gente tratando como se fosse filho de verdade. Tudo começou nos anos 90 lá nos Estados Unidos. Artistas queriam criar bonecos ultra realistas e eles conseguiram. E o que era arte virou indústria e a indústria virou escape. Hoje em dia, um bebê reborn pode custar de 400 a 10 mil reais, membros do clube. Quanto mais parecido com um bebê de verdade, mais caro ele é. Quanto mais fiel a sensação de ter um bebê no colo, mais procurado ele é. Mas a questão aqui não é o preço, e sim o vínculo que ele cria. Quer dizer, o vínculo que as pessoas criam com ele. Tem mulher que perdeu um filho e usa ele como terapia. Até aí tudo bem, a pessoa está se tratando e precisa passar por esse processo. Mas tem senhora que trata como se fosse neto. Tem influencer gravando vídeos de rotina, como se ele fosse realmente um bebê de verdade. Carrinho, mêsversário, consultinha de mentirinha no pediatra. E aqui, já vou mencionar pessoas que estão indo numa UPA, que estão indo em pronto-socorro, onde tem pessoas doentes de verdade, precisando de atendimento rápido e estão levando bonecos, estão levando bebês reborn para serem atendidos por esses profissionais. Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores para mim. Tudo começou quando percebi que o Bento não estava muito bem. Eu já estava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou e pesou ele também para conferir tudo certinho, né, gente? E quanto de medicação ele deveria tomar. Ô, mulher! Você acalma, que eles vão desamarrar. Se você ficar assim, eles não vão. Você tem que ficar calma. E é claro que grupos no Facebook, lives no YouTube e lojas especializadas em roupas de bonecos com preços de bebês reais. Mas quanto mais você observa, mais você percebe. Isso aí não é só afeto, é transferência. Tem gente que passou tanto tempo abandonada, ignorada e decepcionada que hoje em dia prefere o colo de um boneco que não exige nada. Porque o bebê reborn nunca vai brigar, nunca vai te contrariar e nem dizer pra você que você não é o suficiente. Ele preenche um buraco, sem você precisar explicar. Mas é aqui que começa a ficar bizarro. E uma coisa que pouca gente fala, mas que muita gente sente, é que quando a relação com esses bonecos começa a ultrapassar o limite do saudável, começa a entrar em outro campo. Um campo invisível, mas muito presente. Na espiritualidade, várias tradições alertam sobre o risco de você projetar energia sua demais para um objeto. Porque quanto mais atenção, mais intenção, quanto mais rotina, mais vínculo emocional é criado. Na Umbanda e na Quimbanda, por exemplo, existem práticas onde se canalizam energias para bonecos com finalidades bem específicas. O nome disso é envoltamento, e não é brincadeira, é uma prática séria. Em algumas vertentes esotéricas, esse apego extremo a um objeto pode dar origem a algo chamado tulpa, uma forma-pensamento que ganha vida própria, e quando isso acontece, a linha entre o emocional e o espiritual se apaga. Você acha que está só apegado a um boneco, mas sem perceber você pode estar alimentando uma entidade. E eu sei que você está pensando que isso parece exagero. Bom, até isso não parecer mais. Feiticeiras, médiuns e espiritualistas, vários deles já alertaram sobre os perigos de criar uma obsessão por um objeto.
que quando a gente transfere emoção demais, apego demais, sem perceber, a gente pode acabar abrindo brechas. E essas brechas podem ser entrada para uma coisa mais pesada. E se você aí tiver mais conhecimento sobre algum desses assuntos, por favor, fala mais aqui para mim nos comentários. E se eu falei alguma coisa errada aqui, eu peço desculpas. Eu não sou nenhuma especialista em espiritualidade. Eu tô apenas repassando o que eu compreendi em minhas buscas. E aí a pergunta muda: será que você realmente está só se apegando a isso? Ou será que tem algo se apegando a você também? Agora vamos sair dos bonecos e entrar nos cadernos. E eu sei que você já está pensando nele. Porque tem uma marca que dominou o Studio Vlogs, os vídeos de rotina e os unboxings do TikTok. Bobbie Goods, papelaria fofa, cores pastéis e ilustrações que parecem ter saído de um desenho de infância. Só de olhar parece que o coração desacelera. Ele traz aquela coisa assim gostosinha do conforto. E essa é a promessa: nostalgia, leveza, calma, mas em tempos de caos isso vira produto. Bobbie Goods nasceu no Zewa com uma promessa simples: criar papelaria fofa, nostálgica e terapêutica. Mas o que era para ser um passatempo, as pessoas acabaram transformando em altar emocional. Tem gente que transformou o quarto em um santuário da marca. Gente que só pinta com a tal caneta importada. Parece inofensivo, mas o vício em estética relaxante tem um custo. Você começa a achar que precisa disso para se sentir bem. Você precisa comprar o caderno tal, você precisa comprar a tote bag, você precisa comprar a caneta tal, você precisa comprar carimbo. E quanto mais você compra coisas para sustentar essa estética relaxante, mais você percebe que lá no fundo você na verdade está comprando paz por 5 minutos. E aí, depois de você ser levado pelo consumismo, você abre o TikTok, afinal de contas agora você vai pintar. E aí você leva um tapa, um feed inteiro estampado de desenhos impecáveis. Mesas perfeitas, canetas caras e luz natural entrando em um ângulo perfeito. E aí, quando você começa a pintar o teu caderninho ali, você vê que o seu desenho não tá ficando tão bonito quanto o das blogueiras. E aí vem aquela vozinha na sua cabeça: nem para colorir um desenho eu sirvo. E o que era para aliviar começa a pesar. A comparação te engole. E isso é em adultos, viu? Porque agora até pintar precisa ser perfeito, precisa ser bonito e precisa ser instagramável. No fundo, isso revela um padrão. A gente está procurando descanso em qualquer canto. Mas quando o descanso vem com pressão, ele deixa de ser descanso e acaba virando só outra prisão. Mas dessa vez com uma capa fofa. E se você tá passando por isso, relaxa. E não desiste só porque você acha que o seu desenho tá feio, porque ele não tem tantos detalhes, nem tantas cores, nem tantos contrastes de luz. Você está começando, você está aprendendo técnicas de pintura, porque tudo é uma técnica, ok? Procura vídeos no YouTube, o YouTube tá cheio disso, de técnicas para aprender a pintar. Quando você começar a ouvir aquela vozinha falando que você não serve nem para pintar um desenho, lembra. As blogueiras também começaram pintando feio antes de pintar no instagramável. A única diferença é que elas sabem as técnicas corretas e você não. Tudo isso que você viu até agora, Labubu, Bobbie Goods, Bebê Reborn, parece loucura isolada, né? Mas e se eu te contar que não, que isso já foi previsto? Não em filme, mas em laboratório. Entre as décadas de 60 e 70, um pesquisador chamado John Calhoun, eu não sei se é exatamente assim que eu pronuncio o nome dele, criou um experimento chamado Universo 25. E aqui começa a ficar muito bizarro o nosso vídeo, eu sei que vocês estavam esperando por esse momento. Ele colocou ratos em um ambiente perfeito, comida infinita, abrigo e 0 predadores. Um verdadeiro paraíso. E o que aconteceu? No começo tudo foi lindo. Eles se reproduziram, formaram grupos e prosperaram. Mas depois de um tempo, tudo começou a colapsar. Os ratos pararam de se relacionar, as mães começaram a abandonar os seus filhotes e alguns indivíduos só comiam, dormiam e cuidavam da sua aparência, sem mais nenhum interesse social. Outros simplesmente pararam de viver, ficaram imóveis, apáticos, quebrados por dentro. Calhoun chamou isso de behavioral sink, o esgoto comportamental. Quando a sociedade se torna tão saturada, tão artificial, tão confortável, que desintegra o comportamento natural. Agora pensa comigo, não é exatamente isso que está acontecendo aqui fora? A gente vive num mundo saturado de estímulo, conforto fácil, prazer instantâneo, só que quanto mais temos, menos somos. Quanto mais beleza, menos vínculo. Quanto mais boneco, menos afeto real. Estamos trocando relacionamento por rotina, amor por estética,
e conexão por controle. Tudo isso parece solução, mas carrega o mesmo veneno do universo 25. A ilusão do paraíso, enquanto por dentro tudo afunda. E aqui vem a parte mais assustadora. O experimento não teve salvação. O colapso foi irreversível. Mesmo com comida e conforto, os ratos se esqueceram de como viver. A pergunta é, será que a gente ainda lembra? Será que a gente ainda lembra de como viver sem a internet? De como viver sem as modas do momento? Bom, nenhum deles é só um brinquedo, um boneco, um caderno bonito. Todos eles são sintomas, sinais de uma geração emocionalmente exausta, que troca o real pelo confortável. A gente está tão viciado em dopamina fácil, em controle, em fofura que acalma, que nem percebemos que aos poucos nós estamos nos esquecendo de como a gente realmente se sente. E quando o alívio vira vício, quando o objeto vira espelho do nosso vazio, a linha entre o conforto e o colapso some. E talvez a gente já esteja dentro do nosso próprio universo 25. Só que em vez de ratos, somos nós. E em vez de comida infinita, nós temos feed infinito. Talvez a diferença seja que no nosso caso, ainda dê tempo. Se a gente acordar, questionar e recusar o rótulo de normal para tudo que nos adormece. Porque no fim das contas a pergunta é simples. Você realmente está no controle? Ou já tem coisas demais decidindo por você e você ainda nem percebeu? E lembrando aqui que esse vídeo é só uma reflexão. Ele não tem o intuito de falar para você o que você pode ter, o que você não pode ter. Mas ele tem o intuito de trazer uma reflexão um pouco assustadora ali com a relação do universo 25, porque o nosso conteúdo é de terror, e se você gosta de conteúdo de terror já pode se inscrever no canal. Mas enfim, o conteúdo aqui é fazer você perceber se você realmente está decidindo ter aquilo porque você de fato gosta de ter aquilo, você achou interessante, ou se você só tá com a compulsão de ter aquilo porque é o que tá todo mundo tendo nesse momento, porque é o que tá em alta em tudo que você abre e olha. Eu até tenho um labubu aqui no cenário, não sei se eu tô apontando certo, enfim, ele tá em algum lugar aqui que eu não consigo ver. Eu até tenho um labubu no cenário, mas é óbvio que eu não paguei 600, 700 reais, 6.500 reais nesse boneco. Isso aqui é uma impressão 3D, tá, gente? O meu noivo imprimiu e ele pintou pra mim. Mas enfim, o que eu quero com esse vídeo é trazer um entretenimentozinho de terror pra vocês. E mais uma vez, eu não quero editar o que você pode, o que você não pode deixar de ter, mas eu quero que você tenha consciência do que você está escolhendo ter. E se você tem algum desses objetos que foi falado aqui, comenta aqui embaixo qual que é a sua experiência e qual que é o sentimento que você tem com eles. Ah, e deixem também o que vocês querem que seja o próximo vídeo. É isso, agora eu quero desejar uma boa noite pra todo mundo e sejam bem-vindos ao clube quem decidiu se inscrever no canal.